Você nasceu no mundo real, um lugar onde monstros não existem, deuses são metáforas e pessoas como você são apenas esquisitas. Mas e se tudo isso fosse mentira? E se aquela sensação de estar sempre no lugar errado fosse, na verdade, um alerta divino? E se a sua dislexia fosse um bug no sistema, porque o seu cérebro foi programado para ler línguas que ninguém mais entende? E se sua impulsividade não fosse um defeito, mas uma maldição hereditária? Bem-vindo ao acampamento meio-sangue, um lugar onde a adolescência já é ruim o bastante, mas ainda pior quando seu professor pode virar um centauro e sua terapeuta é uma árvore petrificada que grita em sonhos. Você acabou de chegar e já foi convocado para uma missão. Não por mérito, mas porque todos os outros estavam ocupados, mortos ou traumatizados demais para tentar de novo. Sua tarefa? Atravessar um mar de monstros, uma região amaldiçoada do oceano onde embarcações somem, mapas enlouquecem e criaturas esquecidas por todos os livros ainda caçam. Por esporte. Seu objetivo é recuperar um velocino de ouro. Não é uma peça de roupa. É um pedaço mágico de lã que pode salvar o acampamento da ruína total. Aparentemente, esse é o tipo de coisa que salva as civilizações agora. Lã. Você será guiado por um semideus impulsivo, uma garota com problemas de confiança, um ciclope emocionalmente carente e você, que ainda dorme de tênis porque tem medo do escuro. Você não sabe manejar uma espada, não sabe nadar bem e tem medo de barcos que falam. Sim, há um desses na história. Você vai ser testado, vai ser julgado, vai ser perseguido por criaturas que sentem cheiro de fracasso. E adivinha quem está exalando isso neste exato momento? Você ainda acha que vai sobreviver? Então, talvez a névoa já tenha feito o seu efeito. E se você chegou até aqui é porque ou está curioso, ou já começou a sentir um certo formigamento no pescoço, como se algo estivesse te observando. Talvez seja só paranoia, ou talvez seja o algoritmo, e ele adora quando você interage. Então, se quiser manter-se invisível por mais alguns minutos, faça aquilo que os semideuses mais espertos fariam. Se inscreva, deixe um like discreto, comente algo que faça você parecer menos perdido do que está e compartilhe esse vídeo com alguém que você suspeita, secretamente, ser filho de algum deus menor. Tipo um que reina sobre os esquecidos, os desastrados ou os que erram o próprio nome na hora de assinar um contrato. Aqui, cada clique é um encantamento de proteção. Ou, no mínimo, uma forma de garantir que você não esteja sozinho quando tudo começar a dar errado. Porque vai dar. E quando der, é melhor estar cercado de pessoas que riram com você, antes que o mar as engula também. Você acorda com gosto de sangue na boca e um cheiro insistente de cavalo vindo de algum lugar que não é o estábulo. O que seria reconfortante se você não tivesse deitado no chão com a cara enfiada num tapete feito provavelmente de pele de minotauro e suor seco de altos fracassos como você. E ao se levantar, meio cambaleante, percebe que está cercado por pinheiros, bandeiras rasgadas e adolescentes musculosos demais para a idade, o que imediatamente te faz sentir que talvez esse tal de acampamento meio-sangue não seja exatamente um retiro espiritual de verão, e sim um grande espada-humilhação armada, onde gente como você, sem nenhuma habilidade evidente, é recebido com expressões que misturam dó, desprezo e aquela vontade contida de rir que só quem já viu muita gente morrer tem. É claro que ninguém te explica nada. Ninguém te dá um mapa, uma instrução, um tapinha nas costas. Não. Você apenas é informado por um centauro que fala como se tivesse 20 PhDs que você foi reclamado, o que parece ótimo, até você perceber que isso significa que agora você oficialmente pode ser escalado para morrer em missões fora do acampamento. E quando você tenta perguntar, espera, quem me reclamou? Ele responde algo como, o deus da sua cara de perdido.
Então você engole em seco e pensa que talvez ainda dê tempo de fugir. Mas não dá, porque Clarice, a campeã da categoria Bullying Medieval, aparece e te dá uma rasteira verbal antes mesmo de te derrubar fisicamente. O que acontece logo em seguida, obviamente, com direito a uma plateia de sátiros rindo e uma filha de Afrodite que posta tudo no Instagram. Você tenta buscar algum tipo de conforto espiritual no garoto de cabelo preto e cara de quem já morreu umas 3 vezes e voltou só para terminar o ensino médio. Mas Percy Jackson simplesmente te ignora, o que é compreensível, já que você tropeçou em sua lança, derrubou sua mochila no lago e chamou Kiron de cavalo falante. Um erro social que parece ter te rendido o apelido oficial de sem noção reclamado, o que, considerando os padrões do lugar, é quase um elogio. Annabeth passa por você com o típico olhar de quem já resolveu um enigma esférico, enquanto você ainda tenta entender como se coloca uma armadura e diz algo como "não se apegue, eles não duram muito". E você sorri, meio sem graça, sem saber se deve se ofender ou agradecer pela honestidade. Mas a verdade é que ali dentro ninguém tem tempo para gentilezas, apenas espadas, profecias obscuras e cronogramas de treino que fariam qualquer maratonista olímpico chorar. Seu primeiro treino começa antes do café da manhã, o que seria cruel se você não estivesse ocupado demais tentando descobrir por que seu escudo é feito de papelão mágico e como se segura uma espada sem parecer um vendedor de utensílios domésticos numa feira medieval. E enquanto Clarice grita, "Isso aqui não é aula de balé, princesa!", você pensa que talvez tivesse mais chance num curso online de sobrevivência para pessoas sem talento. Mas aí é tarde demais, porque uma flecha passa raspando sua orelha e Quiron, lá de longe, comenta algo como "ótimo reflexo, se não fosse completamente acidental". E você se pergunta se está mesmo num acampamento ou num reality show patrocinado por deuses entediados. Você sangra pela primeira vez antes do almoço, mas ninguém se importa, porque aparentemente esse é o critério mínimo de integração. Ou você sangra, ou você não está tentando o suficiente. E quando você finalmente encontra um canto para sentar e respirar, um sátiro te oferece algo que ele chama de refresco energético, mas tem gosto de grama fermentada com traumas de infância. E antes que você possa cuspir, já está a Annabeth te puxando pelo braço e dizendo que a próxima atividade envolve simulação de combate em floresta real, com armadilhas reais e possibilidade real de amputação. E você, por algum motivo, vai. Talvez seja o sol batendo nas armaduras, ou o fato de que pela primeira vez alguém se referiu a você como parte do grupo, mesmo que seja o grupo dos que não vão durar até o fim da semana. Mas você sente um leve orgulho desconfortável, uma pontinha de "ei, talvez eu consiga", imediatamente substituída por um javali monstruoso atravessando o campo na sua direção e Clarice gritando "ele é céu!", o que definitivamente não é encorajador. E é nesse momento, quando você corre sem direção, grita sem pensar, tropeça no próprio ego e é salvo por um cara que diz se chamar Tyson e te abraça como se fosse um ursinho nervoso, que você entende o que é o acampamento meio-sangue. Um lugar onde todos estão prontos para lutar. Menos você, que mal conseguiu amarrar a sandália. Mas não se preocupe, isso foi só a chegada. A parte fácil, a parte onde os deuses ainda estão de bom humor. Porque a parte difícil, bom, essa começa amanhã. Ou talvez em 5 minutos, porque quando se está nesse lugar, 5 minutos são tempo suficiente para um sátiro sumir, uma árvore adoecer e uma missão impossível cair no seu colo por exclusão. Mas isso é papo para o próximo bloco. Você achava que seu maior desafio seria não tropeçar no próprio elmo durante o treino matinal ou aguentar mais uma palestra motivacional de um centauro que claramente nunca teve um emprego formal. Mas o universo, como sempre, preparou algo muito pior e mais úmido. Tudo começa quando você repara que a árvore sagrada no topo da colina, aquela que protege o acampamento de monstros, maldições e ex-namorados vingativos, está morrendo. Literalmente apodrecendo. Ramos quebrados, folhas negras e um cheiro que mistura terra molhada com vergonha alheia. E você, como bom espectador passivo que é, faz o que sempre faz. Observa, respira fundo e tenta parecer útil. Tântalo, o novo diretor temporário do acampamento, foi convocado direto do Tártaro, não como forma de punição divina, mas aparentemente como uma piada mal contada do Olimpo.
Ele caminha entre os semideuses com a autoridade de um professor substituto sem controle da turma e faz discursos como se estivesse concorrendo à presidência da sala do 7º ano. Você não sabe exatamente o que ele é, mas desconfia que sua única habilidade seja transformar qualquer ambiente em um local mais insuportável. Grover, o sátiro, sumiu. Foi visto pela última vez tentando se infiltrar em território inimigo para buscar o Velocino de Ouro, um artefato mágico capaz de curar qualquer coisa, de árvores moribundas a corações partidos, segundo boatos não confirmados. Percy começa a ter sonhos esquisitos com ele, o que é completamente normal quando se trata de adolescentes com sangue divino. Grover aparece vestido de noiva. Você tenta não rir. Não consegue. Mas depois percebe que não é uma piada. É um pedido de socorro. E, de alguma forma, isso piora tudo. Enquanto isso, Clarice, a semideusa com a personalidade de um míssil teleguiado, recebe a missão oficial: encontrar o Velocino e salvar o acampamento. Ninguém está particularmente feliz com essa decisão, inclusive você, que percebe que provavelmente será arrastado nessa jornada não por mérito, mas por inércia narrativa. Annabeth revira os olhos com tanta força que teme que fiquem presos para sempre, o que, sinceramente, seria uma bênção considerando o que está por vir. É nesse momento que você descobre que não há "não, obrigado", quando um semideus te olha nos olhos e diz: "Você vem com a gente". Percy está convencido de que Clarice não vai dar conta. E para reforçar a ideia de que todos aqui tomam decisões precipitadas, ele resolve ir por conta própria, sem autorização, sem plano, sem lanche. E leva você, sim, você, que até agora não entendeu se é filho de Hermes, de Hades ou de um carteiro perdido em New Jersey. Seu único talento até o momento foi não morrer em nenhum dos treinos. O que, convenhamos, já é impressionante. Mas antes de partir, você precisa entender uma coisa. Tudo isso, a árvore morrendo, o acampamento vulnerável, o sátiro vestido de noiva preso numa ilha amaldiçoada, é só o começo. Porque o que realmente assusta não são os monstros do lado de fora das barreiras mágicas. É a sensação de que os deuses estão mais uma vez brincando com todos vocês como se fossem peças num tabuleiro que eles mesmos perderam manual há milênios. E você? Você é aquele peão manchado que ninguém lembra de onde veio, mas que está ali, ocupando espaço, esperando ser sacrificado na próxima jogada. Você tenta questionar tudo isso, claro. Levanta a mão durante a assembleia dos campistas, pergunta se alguém realmente acredita que isso é uma boa ideia. Mas tudo que recebe, em troca, é um silêncio constrangedor, seguido por um "quem é esse mesmo?" vindo do fundo. E é assim que você entra, oficialmente, numa missão de resgate condenada. Acompanhado por um garoto com problemas de autoridade, uma garota que resolveria tudo com uma espada e sarcasmo, e um cíclope que ainda nem apareceu, mas que quando fizer, vai te abraçar com tanta força que vai deslocar 3 costelas. Ah, e só para deixar claro, essa missão não vem com mapa, não vem com instruções e definitivamente não vem com plano de saúde. Você queria passar o verão treinando arco e flecha com um fauno que só acerta o alvo quando está nervoso. Queria comer uvas sem caroço e, talvez, quem sabe, descobrir seu verdadeiro pai divino, que você espera, no mínimo, que seja bonito. Mas não. Em vez disso, você está prestes a cometer uma violação de protocolo que faria até Zeus pedir demissão do cargo. E tudo começa com uma lancha mágica, roubada. Mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre o ônibus. Sim, você foi parar num ônibus escolar que parece ter sido reprovado na inspeção veicular do submundo. E lá estão elas, as moiras. As 3. Descendo, cortando, encarando você como quem já viu demais. E, sinceramente, viram mesmo. Uma delas corta o fio da vida de alguém, bem na sua frente. E, embora ninguém diga nada, você sabe. Você sabe. Era o seu. Ou poderia ter sido. Ou vai ser.
Mas, claro, ninguém se importa com isso porque elas aparecem para todo mundo. Não, não aparecem. E se apareceram para você, é porque alguma entidade muito entediada decidiu que sua morte renderia uma boa audiência. Percy vê. Annabeth vê. Tyson, um ciclope inocente com um coração maior que seu olho único, vê também. E ainda te chama de irmão, o que pode ser um insulto ou um elogio dependendo de como você encara a genética mitológica. Mas o fato é, a profecia está viva, respirando no cangote de vocês, e agora ela tem 3 idosas tecendo suas decisões por você. Isso não seria tão preocupante se você não soubesse que as moiras têm o mesmo cuidado ao trabalhar que um estagiário de restaurante fast food numa sexta-feira às 23 da noite. Voltando ao acampamento, Percy decide que esperar por Clarice é tão produtivo quanto rezar para Ares mudar de humor. Ele tem um plano: roubar. Termo que aqui significa pegar emprestado com desrespeito e consequências legais. Uma lancha mágica do arsenal de brinquedos proibidos do acampamento. O nome da embarcação é Rainha Anne's Revenge. Brincadeira, o nome é pouco importante. O que importa é que ela se move sozinha e segue comandos em grego antigo e tem o temperamento de um cavalo assustado. E claro, Percy quer você a bordo. Você, que até hoje não sabe amarrar seu peitoral direito sem parecer um sashimi. Você, que só aprendeu a nadar porque caiu na piscina quando criança tentando alcançar um salgadinho boiando. Mas isso não importa, porque você já está no meio da história, não dá para sair agora. Sim, foi isso que ele disse. E você, como bom covarde emocional, foi. Annabeth entra na lancha com o rosto de quem já se arrependeu. Tyson entra com entusiasmo infantil. Você entra tropeçando num casco, quase morrendo antes mesmo do barco sair da margem. O céu fecha como um sinal óbvio de que Poseidon está observando tudo e decidindo se vai punir vocês com uma tempestade ou apenas com ironia cósmica. E então, vocês zarpam. O barco corta a água como um segredo mal guardado. A corrente os empurra com raiva, como se a própria natureza já soubesse que vocês não têm a menor chance. Você tenta parecer calmo, mas a lancha dá um solavanco e você quase beija o Condés. Tyson acha graça. Annabeth te ignora. Percy está concentrado, falando com as ondas como quem espera que elas tenham diploma em atendimento ao cliente. Você pensa nas moiras. Pensa naquele fio cortado. Pensa se teria sido melhor ter ficado no acampamento, limpando estábulos de Pégasus, levando patadas de Clarice e fingindo que correr em volta da arena conta como cardio. Mas não, agora você está no mar, a bordo de uma lancha mágica, com um herói problemático, uma estrategista impaciente e um ciclope que te abraça forte demais. Isso, meu caro, é o que os deuses chamam de aventura. E o que terapeutas chamariam de trauma em formação. Ah, e o detalhe que ninguém te contou. A lancha tem sentimentos. Sim, ela reage. Vibra. Estremece. Como um gato gigante que não gosta de ser tocado. E a qualquer momento pode decidir que você não é digno de estar ali. Mas claro, ninguém menciona isso até que você sente o casco estremecer sob seus pés e Tyson gritar animado: "Ela tá ronronando." Você acha que é sarcasmo. Não é. E isso te assusta mais do que qualquer monstro poderia. O horizonte se estende, o céu escurece e você percebe, tarde demais, que essa viagem não tem volta garantida. A lancha atravessa as primeiras ondas com violência, cuspindo espuma e dúvidas existenciais. Você segura firme, porque é isso ou virar isca para sereias psicopatas? Parabéns, você está oficialmente no mar de monstros. E ainda não vomitou. Você estava esperando uma aventura no mar com brisas refrescantes, talvez golfinhos saltando no horizonte e um Tyson sorridente pescando com as mãos.
O que você recebeu, no entanto, foi um pesadelo aquático patrocinado pelos pesadelos gregos de nível Odisseia Deluxe. A lancha mágica, que você ainda não entendeu como funciona e, honestamente, já desistiu de tentar, está cortando o oceano como se tivesse pressa de morrer afogada. E você, como sempre, está no lugar errado da embarcação. Do lado de fora, do lado de fora e do lado de fora. Annabeth, com aquela mania irritante de parecer a Hermione com hormônios, tenta ler um mapa mágico. Percy está quieto demais, o que significa que algo horrível vai acontecer em menos de 5 minutos. Tyson está feliz demais, o que significa que algo horrível vai acontecer em menos de 3. E você está tentando não vomitar nos próprios tênis. A neblina começa a se espalhar como uma fofoca venenosa. Você esfrega os olhos, mas ela não some. É quando ouve um som viscoso, molhado, molengo, como se o oceano tivesse engolido um polvo e resolvido tossi-lo de volta. À frente, a água escurece, e ali está Caríbides, um buraco negro no mar, um redemoinho gigante rodando com a delicadeza de uma centrífuga descontrolada que decidiu se alimentar de barcos e dignidade. Você grita algo como "Vira! Vira!", mas sua voz sai numa frequência que só os ratos escutam. Percy está tentando manter o leme sob controle. Tyson está segurando o casco com as mãos como se pudesse abraçar a embarcação até ela se sentir segura. Spoiler, ela não se sente. Do lado oposto, outra maravilha do submundo surge, Scylla. Várias cabeças saem das rochas como cobras que fizeram crossfit. Cada uma delas com dentes de tubarão, olhos que não dormem desde a guerra de Troia e hálito que faz você considerar se sua vida realmente vale a pena. Uma das cabeças morde uma gaivota no ar, outra morde um mastro da lancha, uma terceira mira você, que, aliás, não está armado, nem treinado, nem emocionalmente estável. Parabéns. Você tenta se esconder atrás de Annabeth, o que resulta numa cotovelada no estômago e uma advertência sobre não usar heroínas como escudo humano. A lição é válida, mas os dentes de Scylla continuam vindo. Percy saca a espada, grita, "Segurem firme!" E você se pergunta, segurar firme no que exatamente? Nos traumas? A lancha tenta se desviar de Caríbides. A água puxa tudo com uma força que desafia a física, a fé e a vontade de viver. Tyson solta um grito feliz, achando que é um parque aquático. Você solta um grito apavorado, achando que é o fim. Provavelmente vocês dois estão certos. A lancha começa a girar, e por um momento você jura que o universo vai fazer o favor de acabar logo com isso. Mas não, o leme trava. A lancha vira de lado. Você voa, literalmente. Há uma parte do voo em que você acha que vai alcançar o céu, mas o que alcança é o mastro, com o rosto. De alguma forma, Percy recupera o controle. Annabeth joga um frasco de névoa mágica em direção às cabeças de Scylla, o que só a irrita mais. Tyson pula no mar. Você pensa que morreu, mas não, ele emerge, montado em algo. Um tubarão? Uma tartaruga gigante? Você não sabe, você apenas aceita. Ele puxa a lancha com cordas como um semideus aquático num rodeio submerso. Atravessar entre Scylla e Caríbides é uma dança macabra. A lancha quase é sugada, depois quase é partida ao meio, depois quase vira churrasco de semideus. Mas vocês passam. Você está deitado no chão, tremendo. Não por heroísmo, mas porque seu corpo desistiu de processar adrenalina. Você acha que acabou, que agora vem a calmaria, o arco-íris, o ufa. Mas claro que não. Isso é um mar de monstros. As ondas continuam batendo com força, e cada barulho do casco parece um lembrete sutil de que o seguro da embarcação não cobre tragédias mitológicas. Annabeth murmura algo sobre como as Ilhas das Sereias estão próximas. Você nem ouve. Está ocupado demais rezando para Poseidon, Afrodite, qualquer um, inclusive Zeus, mesmo sabendo que isso provavelmente vai piorar tudo. Percy senta do seu lado com aquele olhar de: "Ei, você sobreviveu!
como se isso fosse uma conquista. Você olha para ele com o olhar de quem acabou de ver a morte usando boia. Ele pergunta, você está bem? Você responde, estou ótimo. Acho que a minha alma ficou lá atrás, mas nada que uma terapia intensiva em um abraço resolvam. Claramente, ninguém vai te abraçar. Grover está vestido de noiva. Sim, você leu certo. Um sátiro peludo com um véu de renda e buquê de algas, acorrentado a um trono de pedra na caverna de um ciclope canibal. E você? Bem, você está escondido atrás de uma pilha de ossos tentando entender como sua vida chegou até aqui. Se serve de consolo, nem os deuses sabem. A embarcação de vocês mal havia se recuperado dos ataques de monstros marinhos quando Tyson, com aquela intuição sobrenatural de quem sente cheiro de desastre e corre na direção dele, aponta para uma ilha que cheira a queijo e pânico. E você, com sua capacidade inata de seguir ideias ruins, desembarca com o grupo. Parabéns, você está a uma decisão de virar aperitiva. A ilha parece tranquila, até demais. Clarice lidera com a sensibilidade de uma bigorna, pisando em galhos, berrando ordens e chamando Percy de príncipe misto quente a cada 3 minutos. Annabeth tenta usar alguma lógica mágica para localizar Grover e você... Bem, você está tropeçando num crânio. Um crânio infantil. Minúsculo. De bode. É então que você escuta um som que não quer reconhecer. Uma canção nupcial desafinada vindo do interior da caverna. Vocês se aproximam e lá está ele, Grover, amarrado, maquiado e tentando convencer o Ciclope de que precisa de mais tempo para se arrumar para a cerimônia. O Ciclope, Polifemo, tem um olho só e um gosto estético que faria qualquer organizador de casamentos perder a fé na humanidade. Ele está encantado e faminto. Você quer correr, claro, mas Percy sussurra um plano. E quando Percy tem um plano, geralmente é o início da parte mais traumatizante da história. Eu distraio o Ciclope, você corta as correntes do Grover, Annabeth usa invisibilidade para pegar o Velocino. Clarice fica fora do caminho. Um plano funcional, por 4 segundos. Você tenta cortar as correntes do Grover com uma adagar que não corta nem pão de forma. Percy começa um discurso improvisado sobre os direitos matrimoniais das cabras. Annabeth pisa num osso e faz barulho. Clarice decide que o melhor momento para atacar é exatamente quando o Polifemo está mais irritado. E você é jogado num barril. Literalmente. Sim, enquanto a batalha se desenrola, você é empurrado para dentro de um barril vazio de vinho, trancado por dentro com uma tampa de madeira e amarrado com cordas. O barulho lá fora é de pedras voando, gritos e ossos quebrando. O barulho aqui dentro é o som do seu orgulho sendo esmagado pelo peso da inutilidade. Enquanto isso, Tyson, com sua bondade desajeitada, tenta conversar com o Polifemo. Você é tipo primo distante, diz ele com empolgação. O Ciclope pausa. Pela primeira vez, considera a possibilidade de não matar alguém. Tyson menciona o nome de Poseidon. Polifemo hesita. Por um momento, há paz. E então Clarice arremessa uma lança na cabeça dele. A paz dura 0,4 segundos. Polifemo urra como uma avalanche com dor de dente. Ele pega Grover pelo tornozelo e você, ainda preso no barril, começa a rolar ladeira abaixo. E sim, há um penhasco. E sim, você vai parar no mar. O plano falhou espetacularmente, mas milagrosamente todos sobrevivem. Percy distrai Polifemo bastante para que Annabeth e Tyson resgatem Grover. Clarice, ainda achando que ela é a protagonista, grita alguma coisa sobre honra espartana e acerta uma cabeçada no olho do Ciclope. Inútil, mas visualmente engraçado. Tyson, o verdadeiro herói, é quem salva o dia. Ele engana Polifemo, pegando o Velocino de ouro e jogando sal nos olhos dele. Literalmente. Annabeth ativa a magia da capa de invisibilidade, Percy grita todo mundo correr, e você... Bem, emerge do barril exatamente no momento em que o grupo pula no mar e nada de volta para a lancha mágica.
Você quer perguntar, e o plano B? Mas percebe que nunca houve um plano A de verdade. Na lancha, encharcados e traumatizados, todos estão em silêncio. Grover segura o velocino como se fosse o seu diploma de sobrevivente. Clarice insiste que a missão era dela e que ela deveria levar os créditos. Annabeth ignora. Percy sangra discretamente. Tyson canta uma música sobre peixes. E você? Bem, verifica se ainda tem todas as costelas. Milagrosamente tem. Você sobreviveu à Ilha do Ciclope. Não porque é forte, não porque é inteligente, mas porque o barril amortecia impactos. E porque, de alguma forma, o universo parece ter decidido que você é um personagem cômico demais para morrer agora. Não agradeça. Isso não é um presente. É uma maldição com roteiro. Você está mais perto do fim da missão, mas ainda mais perto de uma crise nervosa. E o pior, isso ainda não foi o clímax. O mar está calmo demais. E se você fosse minimamente inteligente, já estaria desconfiando. Mas, depois de sobreviver a um ciclope sociopata, ser resgatado de um barril e ter o velocino de ouro em mãos, você comete o erro mais grave de todos. Acha que tá tudo resolvido. Que bonitinho! Clarice insiste que a missão é dela, que ela vai levar o velocino de volta sozinha, que Percy é só um figurante com complexo de herói. Percy não responde. Ele apenas olha para Annabeth com aquele olhar de vamos deixar ela sonhar. Você, por sua vez, olha para sua própria mão, que ainda está tremendo desde o momento em que quase virou cerviche. Grover dorme agarrado ao velocino, como uma criança traumatizada abraçada a um cobertor com poderes de cura. Tyson tenta pilotar a lancha com a concentração de um GPS emocionalmente instável. E você, bem, você tenta parecer útil, segura uma corda, finge entender o mapa mágico, tropeça em si mesmo. E está indo bem, se o objetivo for manter o padrão de mediocridade. Annabeth te explica que o velocino tem poder suficiente para curar não só pessoas, mas até mesmo uma árvore moribunda. Você finge que entende, mas tudo o que consegue pensar é: será que cura a autoestima também? Não, não cura. Nada cura. Nem o silêncio tenso que se instala quando vocês percebem uma forma se aproximando no horizonte. É uma lancha, mas não uma qualquer. É grande, brilhante, aparentemente alugada com um cartão de crédito amaldiçoado e cheia de capangas, alguns com espadas, outros com metralhadoras mágicas que você achava que nem existiam, todos com cara de quem tomaria seu lanche e ainda te daria 0 estrelas como colega de grupo. A lancha encosta com precisão cirúrgica, e quem desce dela como se estivesse desfilando na passarela do mal é Luke, o traidor, o ex-herói de rosto angelical e alma de pedra pume, o menino propaganda da rebelião contra os deuses. Ele está com o cabelo perfeitamente penteado, como se tivesse um cabeleireiro secreto escondido embaixo do condés. Você pergunta, a gente vai fugir? Percy responde com um suspiro. Annabeth revira os olhos. Clarice saca a espada como se isso fosse intimidar alguém que chegou de iate. E Tyson apenas solta um uhou. O plano de Percy é entregar o velocino. Mentira, ele só diz isso para ganhar tempo. Mas você, ingênuo como sempre, acredita. Começa a imaginar um final feliz. Talvez uma medalha, uma música de encerramento, uma fala inspiradora. Mas não. Luke levanta a mão, os capangas se movem, cordas voam, ganchos de abordagem acertam o casco da lancha de vocês. Homens armados descem como se estivessem ensaiando uma cena de ação com orçamento de blockbuster. Você tenta se esconder atrás de Grover. Grover se esconde atrás de você. É um fracasso duplo. Clarice parte para cima. É derrubada. Annabeth tenta lançar magia. É bloqueada. Percy grita algo como, defendam o velocino,
mas tudo que você consegue defender é sua dignidade, e mesmo assim com dificuldades. Luke caminha pelo condés da lancha dele como se fosse dono do oceano. Ele fala sobre como Cronos vai trazer uma nova era, como os deuses precisam cair, como vocês são apenas obstáculos temporários. Você tenta argumentar, mas e o amor? E a amizade? Luke ri. Os capangas riem. Até a lancha dele dá uma buzinada debochada. Enquanto isso, Tyson, em silêncio, está mexendo em algo. Ninguém percebe. Ele desaparece da vista por alguns minutos. Você começa a achar que ele fugiu. Ou pior, que te deixou para trás. Mas não. Quando tudo parece perdido, quando Luke estende a mão para pegar o velocino e Percy começa a preparar-se o discurso de morte digna, o chão treme. Uma explosão. Não grande o bastante para ser épica, mas desconfortável o suficiente para lançar metade dos inimigos no mar e cobrir o condés com carvão, lascas de madeira e caos. Tyson emerge da neblina, com o sorriso inocente de quem acabou de explodir um canhão acidentalmente. Clarice aproveita a distração para recuperar o velocino. Annabeth empurra um capanga no mar. Percy grita, todos pro barco! Você hesita um segundo, talvez porque esteja em choque, talvez porque esteja tentando lembrar se pegou o cantilgo mágico que ficou no navio, mas então percebe, se ficar, vira estatística, se correr, vira meme. Você escorre o meme. Vocês fogem, lancha semi-quebrada, corações quase explodindo, todos feridos, sujos e com cheiro de carvão, mas vivos, e com o velocino. E aí acontece outra coisa ainda mais absurda. Clarice diz, obrigada, baixinho, para Tyson. O mundo gira. A lancha entra em velocidade de hiperventilação mágica e vocês se afastam da zona de perigo. Todos em silêncio, menos você, que solta um ufa tão alto que até o mar parece julgar. Você acha que acabou, você acha que venceu, você acha que essa é a parte onde os créditos começam a subir. Mas você já deveria saber, em histórias como essa, o fim é só o começo da próxima tragédia. Você já devia saber que uma explosão prematura nunca resolve nada. Talvez cause distração, talvez derrube meia dúzia de vilões no mar, talvez dê 5 minutos de vantagem, mas no fim, você continua cercado. Porque Luke, ao contrário de você, tem plano B, C e D também, e um penteado que nem o vento consegue bagunçar. A lancha está em chamas numa ponta, afundando na outra, e mesmo assim ele permanece no meio dela, de pé, como se estivesse em um comercial de perfume grego para traidores com síndrome de grandeza. Ele sorri. Claro que ele sorri. Traidores sempre sorriem antes de fazer o monólogo. Vocês acham mesmo que podem fugir? Ele diz, como se fosse diretor de um filme que ninguém pediu. Acham que podem sabotar um plano que começou antes mesmo de vocês nascerem? Você, que até agora estava se escondendo atrás de um escudo amassado, e de Tyson, que ainda está convencido que uma buzina mágica pode salvar vocês, resolve dar um passo à frente, porque lá no fundo ainda resta uma centelha de dignidade em você. Você abre a boca, vai responder algo nobre, algo inspirador, talvez até uma frase de efeito que mude o rumo da batalha, mas o que sai é: devolve o velocino, seu loiro! Clarice te encara como se você tivesse insultado os deuses do sarcasmo. Percy dá um leve facepalm. Annabeth finge que não te conhece. Luke, claro, ri. Aquela risada seca, como se tivesse decorado na frente do espelho. E então, com um estalar de dedos, os capangas que ainda estão conscientes cercam vocês. Uma corda te prende antes que você possa fingir que ia lutar. E pela terceira vez hoje, você pensa, acho que vou morrer. Já perdeu a conta. Enquanto Percy luta com 2 ao mesmo tempo, Tyson usa um extintor de incêndio como arma improvisada e Annabeth atira um punhado de areia mágica na cara de um brutamontes. Você está amarrado. De novo. Só que agora com uma fita vermelha que parece saída de uma decoração de aniversário de Ares. Elegante, humilhante e um pouco pegajosa. Luke se aproxima.
Ele segura o Velocino como quem segura um troféu que não merece. Olha para você, sorri de novo e diz: você devia ter ficado no acampamento. Serviria melhor limpando a baia dos Pégasos. Você pensa em retrucar. Algo espirituoso, algo que mostre que você ainda tem controle da situação. Mas aí, um capanga te empurra e você bate com o joelho numa corda solta e tudo que sai da sua boca é "ai", magoado. Poético. É o seguinte, diz Luke, agora encarnando o vilão de novela mitológica. Com esse Velocino, eu posso curar o corpo onde Cronos será ressuscitado. Vocês tentaram impedir. Falharam. E agora? Bem, agora vou deixá-los aqui para refletir sobre suas escolhas. Afundando. A lancha de vocês, é claro, está cheia de buracos. Luke planeja ir embora na outra, a de apoio, deixando vocês à deriva, almajados, cercados de monstros do mar e cheios de traumas recém-adquiridos. Plano simples e eficaz. Para ele. Tyson, com a sutileza de um ciclope desajeitado, começa a sussurrar algo para Percy. Clarice, amarrada ao seu lado, está tentando morder a corda com os dentes. Annabeth finge calma, mas você viu o olho dela tremendo. E você está tentando se lembrar se fez o devocional hoje. Luke entrega o Velocino a um de seus homens e começa a se afastar, sem pressa, como quem sabe que ganhou. E talvez tenha ganhado mesmo. Você olha em volta e percebe que não há saída óbvia, e nem saída difícil, só o mar e o silêncio que anuncia que alguém está prestes a se arrepender de ter nascido. Então, do nada, Tyson grita, algo como, agora! Você não entende, ninguém entende, mas Percy entende. Ele se solta, não sabe como. Só vê quando ele pega uma das espadas caídas no chão e começa a lutar como se tivesse ativado um modo Deus da guerra. Ele solta Annabeth, que solta Clarice, que hesita, mas depois solta você. A contragosto. Luke volta, espantado. O plano perfeito está ruindo como uma profecia mal interpretada. Você, ainda meio grogui, meio perdido, ainda com a fita colada na testa, pega um remo e grita, por Cronos, por engano. E todos te encaram de novo. Você corrige, quer dizer, por Atena. A luta recomeça, barulhenta, caótica, dramática, do tipo que você jamais vai conseguir explicar para os seus pais, se sobreviver. A lancha balança, o Velocino é agarrado por Percy, Annabeth pega a cômpula, Clarice joga um capanga no mar com um empurrão de ombro, e você, você tropeça e acerta Luke com o remo, no joelho, por acidente. Mas isso é o que chamam de contribuição relevante. No fim, o inimigo recua. Luke salta para outra lancha. Ele grita que isso ainda não acabou, que vocês vão se arrepender, que Cronos está chegando. E então, ele vai embora. E vocês ficam ali, molhados, sujos, quebrados, mas vivos. E com o Velocino. E você, por algum motivo idiota e totalmente fora de contexto, começa a rir, porque no fundo sobreviveu a mais um bloco. E o próximo, provavelmente, será ainda pior. Você achava que o ponto mais baixo da sua existência tinha sido quando caiu de cara em cima de um ouriço do mar mágico, que só podia ser removido com uma bênção de Poseidon e 1 litro de vinagre. Mas aí veio isso. Uma lancha em chamas, Annabeth tentando manter Percy consciente depois de uma pancada na cabeça, Clarice cuscando dentes no convés e você segurando uma espada do lado errado, prestes a ser atropelado por um ciclope de 2 metros que aparentemente mudou de time. Luke está rindo. É aquele riso calmo de quem já venceu antes mesmo de começar a luta, o que seria irritante por si só, mas fica ainda mais insuportável vindo de alguém com cabelo hidratado em pleno mar aberto. Seus capangas cercam vocês, e você tenta gritar um plano, qualquer plano, mas tudo que sai é um soluço que até Grover, vestido de noiva, consegue ignorar. É nesse momento, exatamente quando o roteiro da sua vida está prestes a acabar com a palavra fracasso sublinhada 3 vezes, que Tyson aparece, literalmente do fundo do mar. Ele surge coberto de algas, espuma e o que parece ser um polvo desorientado grudado no ombro. E ele está bravo, ou melhor dizendo, confuso, o que no caso de Tyson tem o mesmo efeito destrutivo de um míssil.
Você tenta chamá-lo. Ele sorrir. E aí, acidentalmente arremessa o polvo no botão de ignição de uma bomba encantada. Sim, havia uma bomba encantada na lancha. Por quê? Claro que havia. Explosões, gritos, madeira voando. Um capanga com cara de investidor de criptomoedas mergulha no mar berrando. Clarice monta em um dos canões como se estivesse em um rodeio. E você? Você está abraçado ao mastro quebrado tentando lembrar se sabe nadar. Spoiler, não sabe. Annabeth consegue tirar Percy dali. Grover, que até agora estava ocupado rezando para o Deus Pan e tentando proteger seu vestido de noiva, arranca você do mastro com a força de quem já desistiu da lógica. Vocês se jogam num barco salva-vidas que mais parece uma bacia encantada, e Tyson entra por último, ainda segurando a bomba mágica, agora desativada graças ao polvo, que se auto-sacrificou heroicamente sem que ninguém o agradecesse. Clarice, completamente coberta de fuligem, olha para todos e diz com o mesmo entusiasmo de quem anuncia que vai lavar a louça: "Tá, e agora?" Você abre a boca para responder, mas nesse instante o céu começa a clarear e o velocino de ouro brilha dentro da bolsa de Annabeth como se soubesse que foi parar nas mãos erradas. Você pensa em dizer algo inspiador, talvez uma frase que faça tudo isso parecer digno de um poema épico, mas tudo que consegue fazer é tossir água salgada, cuspir uma alga e perguntar se alguém viu seu sapato. Clarice assume o leme. Você se oferece para ajudar, e ela responde que já tem uma âncora, não precisa de duas. Percy, semi-inconsciente, murmura algo sobre destino. Annabeth apenas suspira, o tipo de suspiro que uma garota normalmente reserva para frustrações amorosas ou falhas diplomáticas interdimensionais. E Tyson, seu herói, seu gigante sem noção, te entrega um pedaço de coral e diz que você foi muito corajoso. Você agradece, mas por dentro sabe, ele confundiu você com o barril onde estavam guardando as iscas. A lancha de Luke afunda ao fundo, literalmente. E enquanto os últimos capangas se debatem em meio aos detritos, você percebe que sobreviveu. Não por mérito, não por força, e certamente não por estratégia. Você sobreviveu porque o universo olhou para você, suspirou fundo e disse: "Deixa vai", só para ver até onde isso dá. Se você está esperando um momento de glória, um encerramento digno, uma recompensa emocional, bem, talvez no próximo bloco. Aqui, tudo que você ganha é uma toalha molhada, uma espadinha quebrada e um tapinha nas costas de Tyson que desloca 3 das suas vértebras. Mas ei, pelo menos você não está morto. Ainda. A árvore de Thalia foi curada. Grover está seguro. E você? Foi promovido a ajudante de limpeza do estábulo dos Pégasos. Você volta. Quer dizer, seus ossos voltam. Sua alma, por outro lado, ainda está no fundo do mar de monstros discutindo com Poseidon sobre os termos do seu retorno. Clarice pilota a embarcação como se tivesse nascido com um leme na mão e um traumo na outra. Tyson dorme abraçado com um velocino de ouro como se fosse um travesseiro terapêutico. E você, claro, está cuidando da tarefa mais nobre do grupo: tirar a água do fundo do barco com um copo descartável. O céu se abre. O acampamento meio-sambi aparece no horizonte e por um momento, só por um momento, você acha que tudo vai ficar bem. Que talvez celebrem sua volta com fogos de artifício, talvez uma cerimônia em sua honra, talvez um bolo. Mas não. O que você recebe é Kiron, dizendo que você precisa tomar um banho antes de pisar no refeitório porque está fedendo a peixe e fracasso. Annabeth pula do barco com a precisão de quem já salvou o mundo antes do café da manhã. Percy carrega o velocino de ouro com a solenidade de um semideus que sabe que acaba de mudar o destino da história. E você? Escorrega numa alga, bate o joelho numa pedra e agradece a Hermes por ainda ter 2 dentes inteiros. Árvore de Thalia. A árvore. Ela estava morrendo, amaldiçada, vazando vida como um balão furado no topo da colina. Mas bastou o velocino tocar seu tronco e, pum, cura instantânea. As folhas florescem, o céu canta, os deuses fazem uma dancinha de comemoração nos bastidores. Um milagre, um renascimento. Um marco na história do acampamento. E você? Você assiste tudo com um curativo mal colocado na testa, uma tala torta no tornozelo e uma pergunta na alma. Será que o velocino de ouro também cura autoestima? Grover abraça você.
Ele está feliz, emocionado e ainda levemente traumatizado por quase ter se casado com um ciclope. Clarice, por algum motivo, vira heroína nacional, ganha uma lança nova e até um broche de honra com o rosto dela esculpido num raio. Você ganha um panfleto com os horários de limpeza do estábulo dos Pégasos. O silêncio após a missão é ensurdecedor. É quando todos estão ocupados demais sendo homenageados, e você se pergunta o que exatamente fez nessa jornada, além de gritar, tropeçar e atrair desgraça como um imã de má sorte. Mas aí, Percy olha para você. E pela primeira vez, não com desdém, nem pena, nem impaciência, ele só olha e sorri. Um sorriso cansado, sujo de poeira e suor, mas verdadeiro. Você não sabe se ele está dizendo obrigado ou não morra tão rápido da próxima vez. Mas é o suficiente. Annabeth se aproxima, cruza os braços, revira os olhos e diz: "Não foi tão inútil quanto achei." Você quase chora. Quase. À noite, o acampamento celebra. A música, fogueira, histórias exageradas sobre monstros derrotados com um só golpe. Spoiler, não foram. Clarice faz um brinde que envolve palavras como idiotas e acaso. Tyson dança com 2 Pégasos, que claramente não foram consultados sobre isso. E você? Você fica sentado perto da fogueira, com um copo de néctar diluído e uma paz estranha dentro do peito. Porque apesar de tudo, do fracasso, do medo, da quantidade indecente de água salgada nos seus pulmões, você voltou. A árvore de Thalia está viva. Groover está seguro. Luke fugiu, mas isso é problema para outro vídeo. E você? Bom, você limpou o vômito de 3 pessoas no barco, matou um mosquito do tamanho de um grifo e sobreviveu a 2 ataques cardíacos e uma crise existencial. Isso conta para alguma coisa. Você acha que talvez, só talvez, esteja começando a entender o que significa ser um herói. Ou talvez esteja só delirando de exaustão. No fim, você sobreviveu. Não porque foi forte, mas porque Tyson disse que você parecia um peixe fofo. E, bem, isso foi suficiente. Você achou que tudo ia terminar com aplausos, com seu nome esculpido numa pedra, com deuses jogando pétalas de flores do Olimpo enquanto arpias cantavam sua história em ré menor. Mas não. Acaba com você sentado num tronco úmido, no canto da fogueira, assistindo Tyson assar marshmallows com a ponta de uma lança mágica, contando para o grupo inteiro que você chorou durante o ataque das sereias 2 vezes. A árvore de Thalia está viva, mais viva do que você se sente. Percy está de volta como o queridinho do acampamento. Annabeth está traçando planos, mapas e rotas para a próxima tragédia épica. Grover está dançando com um grupo de ninfas, como se nunca tivesse quase casado com um ciclope que queria devorá-lo depois da cerimônia. E você? Bom, você foi oficialmente promovido a ajudante de treinador de Pégasos. Isso significa que você limpa o que o ajudante original não quis limpar. O que, por sinal, é tudo. Mas o que ninguém diz, e que talvez ninguém perceba, é que você voltou um pouco diferente. Mais cansado, talvez. Mais cínico, com certeza. Mas também mais resistente. Não porque ficou mais forte, mas porque o mundo ficou mais absurdo. E, de alguma forma, você ainda está aqui. Inteiro. Quase. Você caminha até o alto da colina. A árvore sopra um vento morno sobre você, como se dissesse, ainda não acabou. Porque não acabou. Clarice foi homenageada, Percy está preocupado com um novo presságio. Annabeth sussurrou algo sobre Cronos, e você viu uma sombra esquisita atrás de uma das cabanas. Uma sombra que parecia sussurrar seu nome. Mas tudo bem. Isso é problema para o próximo episódio. Você deita. Fecha os olhos. E antes de dormir, escuta a voz de Tyson dizendo: "Você é o meu peixe favorito."
E nesse mundo de monstros, traições, maldições e profecias, talvez isso seja o mais próximo que você vai chegar de um final feliz. Mas e se a próxima missão for ainda pior? Se quiser descobrir, ou se tiver coragem de tentar, inscreva-se, porque da próxima vez, talvez nem o Velocino te salve. Você nasceu no mundo real, um lugar onde monstros não existem, deuses são metáforas, e pessoas como você são apenas esquisitas. Mas e se tudo isso fosse mentira? E se aquela sensação de estar sempre no lugar errado fosse, na verdade, um alerta divino? E se a sua dislexia fosse um bug no sistema, porque o seu cérebro foi programado para ler línguas que ninguém mais entende? E se sua impulsividade não fosse um defeito, mas uma maldição hereditária? Bem-vindo ao acampamento meio-sangue. Um lugar onde a adolescência já é ruim o bastante, mas ainda pior quando seu professor pode virar um centauro e sua terapeuta é uma árvore petrificada que grita em sonhos. Você acabou de chegar e já foi convocado para uma missão. Não por mérito, mas porque todos os outros estavam ocupados, mortos ou traumatizados demais para tentar de novo. Sua tarefa? Atravessar um mar de monstros, uma região amaldiçoada do oceano onde embarcações somem, mapas enlouquecem e criaturas esquecidas por todos os livros ainda caçam. Por esporte. Seu objetivo é recuperar um Velocino de ouro. Não é uma peça de roupa. É um pedaço mágico de lã que pode salvar o acampamento da ruína total. Aparentemente, esse é o tipo de coisa que salva as civilizações agora. Lã. Você será guiado por um semideus impulsivo, uma garota com problemas de confiança, um ciclope emocionalmente carente e você, que ainda dorme de tênis porque tem medo do escuro. Você não sabe manejar uma espada, não sabe nadar bem e tem medo de barcos que falam. Sim, há um desses na história. Você vai ser testado, vai ser julgado, vai ser perseguido por criaturas que sentem cheiro de fracasso. E adivinha quem está exalando isso neste exato momento? Você ainda acha que vai sobreviver? Então, talvez a névoa já tenha feito seu efeito. E se você chegou até aqui é porque ou está curioso, ou já começou a sentir um certo formigamento no pescoço, como se algo estivesse te observando. Talvez seja só paranoia, ou talvez seja o algoritmo, e ele adora quando você interage. Então, se quiser manter-se invisível por mais alguns minutos, faça aquilo que os semideuses mais espertos fariam. Se inscreva, deixe um like discreto, comente algo que faça você parecer menos perdido do que está e compartilhe esse vídeo com alguém que você suspeita, secretamente, ser filho de algum deus menor. Tipo um que reina sobre os esquecidos, os desastrados ou os que erram o próprio nome na hora de assinar um contrato. Aqui, cada clique é um encantamento de proteção, ou no mínimo uma forma de garantir que você não esteja sozinho quando tudo começar a dar errado. Porque vai dar. E quando der, é melhor estar cercado de pessoas que riram com você, antes que o mar as engula também. Você acorda com gosto de sangue na boca e um cheiro insistente de cavalo vindo de algum lugar que não é o estábulo. O que seria reconfortante se você não tivesse deitado no chão com a cara enfiada num tapete feito provavelmente de pele de minotauro e suor seco de altos fracassos como você. E ao se levantar, meio cambaleante, percebe que está cercado por pinheiros, bandeiras rasgadas e adolescentes musculosos demais para a idade, o que imediatamente te faz sentir que talvez esse tal de acampamento meio-sangue não seja exatamente um retiro espiritual de verão, e sim um grande espada humilhação armada, onde gente como você, sem nenhuma habilidade evidente, é recebido com expressões que misturam dó, desprezo e aquela vontade contida de rir que só quem já viu muita gente morrer tem. É claro que ninguém te explica nada.
Ninguém te dá um mapa, uma instrução, um tapinha nas costas. Não. Você apenas é informado por um centauro que fala como se tivesse 20 PhDs que você foi reclamado, o que parece ótimo, até você perceber que isso significa que agora você oficialmente pode ser escalado para morrer em missões fora do acampamento. E quando você tenta perguntar, espera, quem me reclamou? Ele responde algo como, o Deus da sua cara de perdido. Então você engole em seco e pensa que talvez ainda dê tempo de fugir. Mas não dá, porque Clarice, a campeã da categoria Bullying Medieval, aparece e te dá uma rasteira verbal antes mesmo de te derrubar fisicamente. O que acontece logo em seguida, obviamente, com direito a uma plateia de sátiros rindo e uma filha de Afrodite que posta tudo no Instagram. Você tenta buscar algum tipo de conforto espiritual no garoto de cabelo preto e cara de quem já morreu umas 3 vezes e voltou só para terminar o ensino médio. Mas Percy Jackson simplesmente te ignora, o que é compreensível, já que você tropeçou em sua lança, derrubou sua mochila no lago e chamou Kiron de cavalo falante. Um erro social que parece ter te rendido o apelido oficial de sem noção reclamado, o que, considerando os padrões do lugar, é quase um elogio. Annabeth passa por você com o típico olhar de quem já resolveu um enigma esférico, enquanto você ainda tenta entender como se coloca uma armadura e diz algo como não se apegue, eles não duram muito. E você sorri, meio sem graça, sem saber se deve se ofender ou agradecer pela honestidade, mas a verdade é que ali dentro ninguém tem tempo para gentilezas, apenas espadas, profecias obscuras e cronogramas de treino que fariam qualquer maratonista olímpico chorar. Seu primeiro treino começa antes do café da manhã, o que seria cruel se você não estivesse ocupado demais tentando descobrir por que seu escudo é feito de papelão mágico e como se segura uma espada sem parecer um vendedor de utensílios domésticos numa feira medieval. E enquanto Clarice grita, "Isso aqui não é aula de balé, princesa!", você pensa que talvez tivesse mais chance num curso online de sobrevivência para pessoas sem talento. Mas aí é tarde demais, porque uma flecha passa raspando sua orelha e Kiron, lá de longe, comenta algo como ótimo reflexo, se não fosse completamente acidental. E você se pergunta se está mesmo num acampamento ou num reality show patrocinado por deuses entediados. Você sangra pela primeira vez antes do almoço, mas ninguém se importa, porque aparentemente esse é o critério mínimo de integração. Ou você sangra, ou você não está tentando o suficiente. E quando você finalmente encontra um canto para sentar e respirar, um sátiro te oferece algo que ele chama de refresco energético, mas tem gosto de grama fermentada com traumas de infância. E antes que você possa cuspir, já está a Annabeth te puxando pelo braço e dizendo que a próxima atividade envolve simulação de combate em floresta real, com armadilhas reais e possibilidade real de amputação. E você, por algum motivo, vai. Talvez seja o sol batendo nas armaduras, ou o fato de que pela primeira vez alguém se referiu a você como parte do grupo, mesmo que seja o grupo dos que não vão durar até o fim da semana. Mas você sente um leve orgulho desconfortável, uma pontinha de "Ei, talvez eu consiga", imediatamente substituída por um javali monstruoso atravessando o campo na sua direção e Clarice gritando "Ele é céu!", o que definitivamente não é encorajador. E é nesse momento, quando você corre sem direção, grita sem pensar, tropeça no próprio ego e é salvo por um cara que diz se chamar Tyson e te abraça como se fosse um ursinho nervoso, que você entende o que é o acampamento meio-sangue. Um lugar onde todos estão prontos para lutar. Menos você, que mal conseguiu amarrar a sandália. Mas não se preocupe, isso foi só a chegada. A parte fácil. A parte onde os deuses ainda estão de bom humor. Porque a parte difícil, bom, essa começa amanhã. Ou talvez em 5 minutos, porque quando se está nesse lugar, 5 minutos são tempo suficiente para um sátiro sumir, uma árvore adoecer e uma missão impossível cair no seu colo por exclusão. Mas isso é papo para o próximo bloco. Você achava que seu maior desafio seria não tropeçar no próprio elmo durante o treino matinal ou aguentar mais uma palestra motivacional de um centauro que claramente nunca teve um emprego formal. Mas o universo, como sempre, preparou algo muito pior e mais úmido. Tudo começa quando você repara que a árvore sagrada no topo da colina, aquela que protege o acampamento de monstros, maldições e ex-namorados vingativos, está morrendo. Literalmente apodrecendo,
Ramos quebrados, folhas negras e um cheiro que mistura terra molhada com vergonha alheia. E você, como bom espectador passivo que é, faz o que sempre faz. Observa, respira fundo e tenta parecer útil. Tântalo, o novo diretor temporário do acampamento, foi convocado direto do Tártaro, não como forma de punição divina, mas aparentemente como uma piada mal contada do Olimpo. Ele caminha entre os semideuses com a autoridade de um professor substituto sem controle da turma, e faz discursos como se estivesse concorrendo à presidência da sala do 7º ano. Você não sabe exatamente o que ele é, mas desconfia que sua única habilidade seja transformar qualquer ambiente em um local mais insuportável. Grover, o sátiro, sumiu. Foi visto pela última vez tentando se infiltrar em território inimigo para buscar o Velocino de Ouro, um artefato mágico capaz de curar qualquer coisa, de árvores moribundas a corações partidos, segundo boatos não confirmados. Percy começa a ter sonhos esquisitos com ele, o que é completamente normal quando se trata de adolescentes com sangue divino. Grover aparece vestido de noiva. Você tenta não rir. Não consegue. Mas depois percebe que não é uma piada. É um pedido de socorro. E, de alguma forma, isso piora tudo. Enquanto isso, Clarice, a semideusa com a personalidade de um míssil teleguiado, recebe a missão oficial: encontrar o Velocino e salvar o acampamento. Ninguém está particularmente feliz com essa decisão, inclusive você, que percebe que provavelmente será arrastado nessa jornada não por mérito, mas por inércia narrativa. Annabeth revira os olhos com tanta força que teme que fiquem presos para sempre, o que, sinceramente, seria uma bênção considerando o que está por vir. É nesse momento que você descobre que não há "não, obrigado", quando um semideus te olha nos olhos e diz: "Você vem com a gente". Percy está convencido de que Clarice não vai dar conta. E para reforçar a ideia de que todos aqui tomam decisões precipitadas, ele resolve ir por conta própria, sem autorização, sem plano, sem lanche. E leva você, sim, você, que até agora não entendeu se é filho de Hermes, de Hades ou de um carteiro perdido em New Jersey. Seu único talento até o momento foi não morrer em nenhum dos treinos. O que, convenhamos, já é impressionante. Mas antes de partir, você precisa entender uma coisa. Tudo isso, a árvore morrendo, o acampamento vulnerável, o sátiro vestido de noiva preso numa ilha amaldiçoada, é só o começo. Porque o que realmente assusta não são os monstros do lado de fora das barreiras mágicas. É a sensação de que os deuses estão mais uma vez brincando com todos vocês como se fossem peças num tabuleiro que eles mesmos perderam manual há milênios. E você? Você é aquele peão manchado que ninguém lembra de onde veio, mas que está ali, ocupando espaço, esperando ser sacrificado na próxima jogada. Você tenta questionar tudo isso, claro. Levanta a mão durante a assembleia dos campistas, pergunta se alguém realmente acredita que isso é uma boa ideia. Mas tudo que recebe, em troca, é um silêncio constrangedor, seguido por um "quem é esse mesmo?" vindo do fundo. E é assim que você entra, oficialmente, numa missão de resgate condenada. Acompanhado por um garoto com problemas de autoridade, uma garota que resolveria tudo com uma espada e sarcasmo, e um cíclope que ainda nem apareceu, mas que quando fizer vai te abraçar com tanta força que vai deslocar 3 costelas. Ah, e só para deixar claro, essa missão não vem com mapa, não vem com instruções e definitivamente não vem com plano de saúde. Você queria passar o verão treinando arco e flecha com um fauno que só acerta o alvo quando está nervoso. Queria comer uvas sem caroço e, talvez, quem sabe, descobrir seu verdadeiro pai divino, que você espera, no mínimo, que seja bonito. Mas não. Em vez disso, você está prestes a cometer uma violação de protocolo que faria até Zeus pedir demissão do cargo. E tudo começa com uma lancha mágica, roubada. Mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre o ônibus. Sim, você foi parar num ônibus escolar que parece ter sido reprovado na inspeção veicular do submundo. E lá estão elas, as moiras.
Às 3. Descendo, cortando, encarando você como quem já viu demais. E, sinceramente, viram mesmo. Uma delas corta o fio da vida de alguém, bem na sua frente. E, embora ninguém diga nada, você sabe. Você sabe. Era o seu. Ou poderia ter sido. Ou vai ser. Mas, claro, ninguém se importa com isso porque elas aparecem para todo mundo. Não. Não aparecem. E se apareceram para você, é porque alguma entidade muito entediada decidiu que sua morte renderia uma boa audiência. Percy vê. Annabeth vê. Tyson, um ciclope inocente com um coração maior que seu olho único, vê também. E ainda te chama de irmão, o que pode ser um insulto ou um elogio dependendo de como você encara a genética mitológica. Mas o fato é, a profecia está viva, respirando no cangote de vocês, e agora ela tem 3 idosas tecendo suas decisões por você. Isso não seria tão preocupante se você não soubesse que as moiras têm o mesmo cuidado ao trabalhar que um estagiário de restaurante fast food numa sexta-feira às 23 da noite. Voltando ao acampamento, Percy decide que esperar por Clarice é tão produtivo quanto rezar para Ares mudar de humor. Ele tem um plano. Roubar. Termo que aqui significa pegar emprestado com desrespeito e consequências legais. Uma lancha mágica do arsenal de brinquedos proibidos do acampamento. O nome da embarcação é Rainha Anne's Revenge. Brincadeira, o nome é pouco importante. O que importa é que ela se move sozinha e segue comandos em grego antigo e tem o temperamento de um cavalo assustado. E claro, Percy quer você a bordo. Você, que até hoje não sabe amarrar seu peitoral direito sem parecer um sashimi. Você, que só aprendeu a nadar porque caiu na piscina quando criança tentando alcançar um salgadinho boiando. Mas isso não importa, porque você já está no meio da história, não dá para sair agora. Sim, foi isso que ele disse. E você, como bom covarde emocional, foi. Annabeth entra na lancha com o rosto de quem já se arrependeu. Tyson entra com entusiasmo infantil. Você entra tropeçando num casco, quase morrendo antes mesmo do barco sair da margem. O céu fecha como um sinal óbvio de que Poseidon está observando tudo e decidindo se vai punir vocês com uma tempestade ou apenas com ironia cósmica. E então, vocês zarpam. O barco corta a água como um segredo mal guardado. A corrente os empurra com raiva, como se a própria natureza já soubesse que vocês não têm a menor chance. Você tenta parecer calmo, mas a lancha dá um solavanco e você quase beija o Condés. Tyson acha graça. Annabeth te ignora. Percy está concentrado, falando com as ondas como quem espera que elas tenham diploma em atendimento ao cliente. Você pensa nas moiras. Pensa naquele fio cortado. Pensa se teria sido melhor ter ficado no acampamento, limpando estábulos de Pégasos, levando patadas de Clarice e fingindo que correr em volta da arena conta como cardio. Mas não, agora você está no mar, a bordo de uma lancha mágica, com um herói problemático, uma estrategista impaciente e um ciclope que te abraça forte demais. Isso, meu caro, é o que os deuses chamam de aventura. E o que terapeutas chamariam de trauma em formação. Ah, e o detalhe que ninguém te contou. A lancha tem sentimentos. Sim, ela reage. Vibra. Estremece. Como um gato gigante que não gosta de ser tocado. E a qualquer momento pode decidir que você não é digno de estar ali. Mas claro, ninguém menciona isso até que você sente o casco estremecer sob seus pés e Tyson gritar animado: "Ela tá ronronando." Você acha que é sarcasmo. Não é. E isso te assusta mais do que qualquer monstro poderia. O horizonte se estende, o céu escurece e você percebe, tarde demais, que essa viagem não tem volta garantida.
A lancha atravessa as primeiras ondas com violência, cuspindo espuma e dúvidas existenciais. Você segura firme, porque é isso ou virar isca para sereias psicopatas? Parabéns, você está oficialmente no mar de monstros. E ainda não vomitou. Você estava esperando uma aventura no mar com brisas refrescantes, talvez golfinhos saltando no horizonte e um Tyson sorridente pescando com as mãos. O que você recebeu, no entanto, foi um pesadelo aquático patrocinado pelos pesadelos gregos de nível Odisseia Deluxe. A lancha mágica, que você ainda não entendeu como funciona e, honestamente, já desistiu de tentar, está cortando o oceano como se tivesse pressa de morrer afogada. E você, como sempre, está no lugar errado da embarcação. Do lado de fora, do lado de fora e do lado de fora. Annabeth, com aquela mania irritante de parecer a Hermione com hormônios, tenta ler um mapa mágico. Percy está quieto demais, o que significa que algo horrível vai acontecer em menos de 5 minutos. Tyson está feliz demais, o que significa que algo horrível vai acontecer em menos de 3. E você está tentando não vomitar nos próprios tênis. A neblina começa a se espalhar como uma fofoca venenosa. Você esfrega os olhos, mas ela não some. É quando ouve um som viscoso, molhado, molengo, como se o oceano tivesse engolido um polvo e resolvido tossi-lo de volta. À frente, a água escurece, e ali está Caríbides, um buraco negro no mar, um redemoinho gigante rodando com a delicadeza de uma centrífuga descontrolada que decidiu se alimentar de barcos e dignidade. Você grita algo como "Vira! Vira!", mas sua voz sai numa frequência que só os ratos escutam. Percy está tentando manter o leme sob controle. Tyson está segurando o casco com as mãos como se pudesse abraçar a embarcação até ela se sentir segura. Spoiler, ela não se sente. Do lado oposto, outra maravilha do submundo surge, Scylla. Várias cabeças saem das rochas como cobras que fizeram crossfit, cada uma delas com dentes de tubarão, olhos que não dormem desde a guerra de Troia e hálito que faz você considerar se sua vida realmente vale a pena. Uma das cabeças morde uma gaivota no ar, outra morde um mastro da lancha, uma terceira mira você, que, aliás, não está armado, nem treinado, nem emocionalmente estável. Parabéns. Você tenta se esconder atrás de Annabeth, o que resulta numa cotovelada no estômago e uma advertência sobre não usar heroínas como escudo humano. A lição é válida, mas os dentes de Scylla continuam vindo. Percy saca a espada, grita, "Segurem firme!" E você se pergunta, segurar firme no que exatamente? Nos traumas? A lancha tenta se desviar de Caríbides. A água puxa tudo com uma força que desafia a física, a fé e a vontade de viver. Tyson solta um grito feliz, achando que é um parque aquático. Você solta um grito apavorado, achando que é o fim. Provavelmente vocês dois estão certos. A lancha começa a girar, e por um momento você jura que o universo vai fazer o favor de acabar logo com isso. Mas não, o leme trava. A lancha vira de lado. Você voa, literalmente. Há uma parte do voo em que você acha que vai alcançar o céu, mas o que alcança é o mastro, com o rosto. De alguma forma, Percy recupera o controle. Annabeth joga um frasco de névoa mágica em direção às cabeças de Scylla, o que só a irrita mais. Tyson pula no mar. Você pensa que morreu, mas não, ele emerge, montado em algo. Um tubarão? Uma tartaruga gigante? Você não sabe, você apenas aceita. Ele puxa a lancha com cordas como um semideus aquático num rodeio submerso. Atravessar entre Scylla e Caríbides é uma dança macabra. A lancha quase é sugada, depois quase é partida ao meio, depois quase vira churrasco de semideus. Mas vocês passam. Você está deitado no chão, tremendo. Não por heroísmo, mas porque seu corpo desistiu de processar adrenalina. Você acha que acabou, que agora vem a calmaria, o arco-íris, o ufa. Mas claro que não. Isso é um mar de monstros.
As ondas continuam batendo com força, e cada barulho do casco parece um lembrete sutil de que o seguro da embarcação não cobre tragédias mitológicas. Annabeth murmura algo sobre como as Ilhas das Sereias estão próximas. Você nem ouve. Está ocupado demais rezando para Poseidon, Afrodite, qualquer um, inclusive Zeus, mesmo sabendo que isso provavelmente vai piorar tudo. Percy senta do seu lado com aquele olhar de "Ei, você sobreviveu", como se isso fosse uma conquista. Você olha para ele com o olhar de quem acabou de ver a morte usando boia. Ele pergunta: "Você está bem?" Você responde: "Estou ótimo. Acho que a minha alma ficou lá atrás, mas nada que uma terapia intensiva e um abraço resolvam. Claramente, ninguém vai te abraçar." Grover está vestido de noiva. Sim, você leu certo. Um sátiro peludo com um véu de renda e buquê de algas, acorrentado a um trono de pedra na caverna de um ciclope canibal. E você? Bem, você está escondido atrás de uma pilha de ossos tentando entender como sua vida chegou até aqui. Se serve de consolo, nem os deuses sabem. A embarcação de vocês mal havia se recuperado dos ataques de monstros marinhos quando Tyson, com aquela intuição sobrenatural de quem sente cheiro de desastre e corre na direção dele, aponta para uma ilha que cheira a queijo e pânico. E você, com sua capacidade inata de seguir ideias ruins, desembarca com o grupo. Parabéns, você está a uma decisão de virar aperitiva. A ilha parece tranquila, até demais. Clarice lidera com a sensibilidade de uma bigorna, pisando em galhos, berrando ordens e chamando Percy de príncipe misto quente a cada 3 minutos. Annabeth tenta usar alguma lógica mágica para localizar Grover e você... Bem, você está tropeçando num crânio. Um crânio infantil. Minúsculo. De bode. É então que você escuta um som que não quer reconhecer. Uma canção nupcial desafinada vindo do interior da caverna. Vocês se aproximam e lá está ele, Grover, amarrado, maquiado e tentando convencer o Ciclope de que precisa de mais tempo para se arrumar para a cerimônia. O Ciclope, Polifemo, tem um olho só e um gosto estético que faria qualquer organizador de casamentos perder a fé na humanidade. Ele está encantado e faminto. Você quer correr, claro, mas Percy sussurra um plano. E quando Percy tem um plano, geralmente é o início da parte mais traumatizante da história. Eu distraio o Ciclope, você corta as correntes do Grover, Annabeth usa invisibilidade para pegar o velocino. Clarice fica fora do caminho. Um plano funcional, por 4 segundos. Você tenta cortar as correntes do Grover com uma adagar que não corta nem pão de forma. Percy começa um discurso improvisado sobre os direitos matrimoniais das cabras. Annabeth pisa num osso e faz barulho. Clarice decide que o melhor momento para atacar é exatamente quando o Polifemo está mais irritado. E você é jogado num barril. Literalmente. Sim, enquanto a batalha se desenrola, você é empurrado para dentro de um barril vazio de vinho, trancado por dentro com uma tampa de madeira e amarrado com cordas. O barulho lá fora é de pedras voando, gritos e ossos quebrando. O barulho aqui dentro é o som do seu orgulho sendo esmagado pelo peso da inutilidade. Enquanto isso, Tyson, com sua bondade desajeitada, tenta conversar com o Polifemo. "Você é tipo primo distante", diz ele com empolgação. O Ciclope pausa. Pela primeira vez considera a possibilidade de não matar alguém. Tyson menciona o nome de Poseidon. Polifemo hesita. Por um momento, há paz. E então Clarice arremessa uma lança na cabeça dele. A paz dura 0,4 segundos. Polifemo urra como uma avalanche com dor de dente. Ele pega Grover pelo tornozelo e você, ainda preso no barril, começa a rolar ladeira abaixo. E sim, há um penhasco. E sim, você vai parar no mar. O plano falhou espetacularmente, mas milagrosamente todos sobrevivem. Percy distrai Polifemo bastante para que Annabeth e Tyson resgatem Grover.
Clarice, ainda achando que ela é a protagonista, grita alguma coisa sobre honra espartana e acerta uma cabeçada no olho do Ciclope. Inútil, mas visualmente engraçado. Tyson, o verdadeiro herói, é quem salva o dia. Ele engana Polifemo, pegando o Velocino de ouro e jogando sal nos olhos dele. Literalmente. Annabeth ativa a magia da capa de invisibilidade, Percy grita todo mundo correr, e você... Bem, emerge do barril exatamente no momento em que o grupo pula no mar e nada de volta para a lancha mágica. Você quer perguntar, e o plano B? Mas percebe que nunca houve um plano A de verdade. Na lancha, encharcados e traumatizados, todos estão em silêncio. Grover segura o Velocino como se fosse o seu diploma de sobrevivente. Clarice insiste que a missão era dela e que ela deveria levar os créditos. Annabeth ignora. Percy sangra discretamente. Tyson canta uma música sobre peixes. E você? Bem, verifica se ainda tem todas as costelas. Milagrosamente tem. Você sobreviveu à Ilha do Ciclope. Não porque é forte, não porque é inteligente, mas porque o barril amortecia impactos. E porque, de alguma forma, o universo parece ter decidido que você é um personagem cômico demais para morrer agora. Não agradeça. Isso não é um presente. É uma maldição com roteiro. Você está mais perto do fim da missão, mas ainda mais perto de uma crise nervosa. E o pior... Isso ainda não foi o clímax. O mar está calmo demais. E se você fosse minimamente inteligente, já estaria desconfiando. Mas, depois de sobreviver a um ciclope sociopata, ser resgatado de um barril e ter o Velocino de ouro em mãos, você comete o erro mais grave de todos. Acha que tá tudo resolvido. Que bonitinho! Clarice insiste que a missão é dela, que ela vai levar o Velocino de volta sozinha, que Percy é só um figurante com complexo de herói. Percy não responde. Ele apenas olha para Annabeth com aquele olhar de vamos deixar ela sonhar. Você, por sua vez, olha para sua própria mão, que ainda está tremendo desde o momento em que quase virou cerviche. Grover dorme agarrado ao Velocino, como uma criança traumatizada abraçada a um cobertor com poderes de cura. Tyson tenta pilotar a lancha com a concentração de um GPS emocionalmente instável. E você, bem, você tenta parecer útil, segura uma corda, finge entender o mapa mágico, tropeça em si mesmo. E está indo bem, se o objetivo for manter o padrão de mediocridade. Annabeth te explica que o Velocino tem poder suficiente para curar não só pessoas, mas até mesmo uma árvore moribunda. Você finge que entende, mas tudo que consegue pensar é: será que cura a autoestima também? Não, não cura. Nada cura. Nem o silêncio tenso que se instala quando vocês percebem uma forma se aproximando no horizonte. É uma lancha, mas não uma qualquer. É grande, brilhante, aparentemente alugada com um cartão de crédito amaldiçoado e cheia de capangas, alguns com espadas, outros com metralhadoras mágicas que você achava que nem existiam, todos com cara de quem tomaria seu lanche e ainda te daria 0 estrelas como colega de grupo. A lancha encosta com precisão cirúrgica, e quem desce dela como se estivesse desfilando na passarela do mal é Luke, o traidor, o ex-herói de rosto angelical e alma de pedra pume, o menino propaganda da rebelião contra os deuses. Ele está com o cabelo perfeitamente penteado, como se tivesse um cabeleireiro secreto escondido embaixo do condés. Você pergunta, a gente vai fugir? Percy responde com um suspiro. Annabeth revira os olhos. Clarice saca a espada como se isso fosse intimidar alguém que chegou de iate. E Tyson apenas solta um uhou. O plano de Percy é entregar o Velocino. Mentira, ele só diz isso para ganhar tempo. Mas você, ingênuo como sempre, acredita. Começa a imaginar um final feliz. Talvez uma medalha, uma música de encerramento, uma fala inspiradora. Mas não. Luke levanta a mão.
Os capangas se movem. Cordas voam. Ganchos de abordagem acertam o casco da lancha de vocês. Homens armados descem como se estivessem ensaiando uma cena de ação com orçamento de blockbuster. Você tenta se esconder atrás de Grover. Grover se esconde atrás de você. É um fracasso duplo. Clarice parte para cima. É derrubada. Annabeth tenta lançar magia. É bloqueada. Percy grita algo como "defendam o Velocino", mas tudo que você consegue defender é sua dignidade, e mesmo assim com dificuldades. Luke caminha pelo condés da lancha dele como se fosse dono do oceano. Ele fala sobre como Cronos vai trazer uma nova era, como os deuses precisam cair, como vocês são apenas obstáculos temporários. Você tenta argumentar, mas e o amor? E a amizade? Luke ri. Os capangas riem. Até a lancha dele dá uma buzinada debochada. Enquanto isso, Tyson, em silêncio, está mexendo em algo. Ninguém percebe. Ele desaparece da vista por alguns minutos. Você começa a achar que ele fugiu. Ou pior, que te deixou para trás. Mas não. Quando tudo parece perdido, quando Luke estende a mão para pegar o Velocino e Percy começa a preparar-se o discurso de morte digna, o chão treme. Uma explosão. Não grande o bastante para ser épica, mas desconfortável o suficiente para lançar metade dos inimigos no mar e cobrir o condés com carvão, lascas de madeira e caos. Tyson emerge da neblina, com o sorriso inocente de quem acabou de explodir um canhão acidentalmente. Clarice aproveita a distração para recuperar o Velocino. Annabeth empurra um capanga no mar. Percy grita, "Todos pro barco!" Você hesita um segundo, talvez porque esteja em choque, talvez porque esteja tentando lembrar se pegou o cantilgo mágico que ficou no navio, mas então percebe, se ficar, vira estatística, se correr, vira meme. Você escorre o meme. Vocês fogem, lancha semi-quebrada, corações quase explodindo, todos feridos, sujos e com cheiro de carvão, mas vivos, e com o Velocino. E aí acontece outra coisa ainda mais absurda. Clarice diz, "Obrigada." Baixinho. Para Tyson. O mundo gira. A lancha entra em velocidade de hiperventilação mágica e vocês se afastam da zona de perigo. Todos em silêncio, menos você, que solta um "ufa" tão alto que até o mar parece julgar. Você acha que acabou. Você acha que venceu. Você acha que essa é a parte onde os créditos começam a subir. Mas você já deveria saber. Em histórias como essa, o fim é só o começo da próxima tragédia. Você já devia saber que uma explosão prematura nunca resolve nada. Talvez cause distração, talvez derrube meia dúzia de vilões no mar, talvez dê 5 minutos de vantagem, mas no fim, você continua cercado. Porque Luke, ao contrário de você, tem plano B, C e D também, e um penteado que nem o vento consegue bagunçar. A lancha está em chamas numa ponta, afundando na outra, e mesmo assim ele permanece no meio dela, de pé, como se estivesse em um comercial de perfume grego para traidores com síndrome de grandeza. Ele sorri. Claro que ele sorri. Traidores sempre sorriem antes de fazer o monólogo. Vocês acham mesmo que podem fugir? Ele diz, como se fosse diretor de um filme que ninguém pediu. Acham que podem sabotar um plano que começou antes mesmo de vocês nascerem? Você, que até agora estava se escondendo atrás de um escudo amassado, e de Tyson, que ainda está convencido que uma buzina mágica pode salvar vocês, resolve dar um passo à frente, porque lá no fundo ainda resta uma centelha de dignidade em você. Você abre a boca, vai responder algo nobre, algo inspirador, talvez até uma frase de efeito que mude o rumo da batalha, mas o que sai é: "Devolve o Velocino, seu loiro!" Clarice te encara como se você tivesse insultado os deuses do sarcasmo. Percy dá um leve facepalm. Annabeth finge que não te conhece. Luke, claro, ri. Aquela risada seca, como se tivesse decorado na frente do espelho. E então, com um estalar de dedos, os capangas que ainda estão conscientes cercam vocês. Uma corda te prende antes que você possa fingir que ia lutar. E pela terceira vez hoje, você pensa: "Acho que vou morrer."
já perdeu a conta. Enquanto Percy luta com 2 ao mesmo tempo, Tyson usa um extintor de incêndio como arma improvisada e Annabeth atira um punhado de areia mágica na cara de um brutamontes. Você está amarrado. De novo. Só que agora com uma fita vermelha que parece saída de uma decoração de aniversário de Ares. Elegante, humilhante e um pouco pegajosa. Luke se aproxima. Ele segura o Velocino como quem segura um troféu que não merece. Olha para você, sorri de novo e diz: você devia ter ficado no acampamento. Serviria melhor limpando a baia dos Pégasos. Você pensa em retrucar. Algo espirituoso, algo que mostre que você ainda tem controle da situação. Mas aí, um capanga te empurra e você bate com o joelho numa corda solta e tudo que sai da sua boca é ai, magoado. Poético. É o seguinte, diz Luke, agora encarnando o vilão de novela mitológica. Com esse Velocino, eu posso curar o corpo onde Cronos será ressuscitado. Vocês tentaram impedir. Falharam. E agora? Bem, agora vou deixá-los aqui para refletir sobre suas escolhas. Afundando. A lancha de vocês, é claro, está cheia de buracos. Luke planeja ir embora na outra, a de apoio, deixando vocês à deriva, almajados, cercados de monstros do mar e cheios de traumas recém-adquiridos. Plano simples e eficaz. Para ele. Tyson, com a sutileza de um ciclope desajeitado, começa a sussurrar algo para Percy. Clarice, amarrada ao seu lado, está tentando morder a corda com os dentes. Annabeth finge calma, mas você viu o olho dela tremendo. E você está tentando se lembrar se fez o devocional hoje. Luke entrega o Velocino a um de seus homens e começa a se afastar, sem pressa, como quem sabe que ganhou. E talvez tenha ganhado mesmo. Você olha em volta e percebe que não há saída óbvia, e nem saída difícil, só o mar, e o silêncio que anuncia que alguém está prestes a se arrepender de ter nascido. Então, do nada, Tyson grita, algo como, agora! Você não entende, ninguém entende. Mas Percy entende. Ele se solta, não sabe como. Só vê quando ele pega uma das espadas caídas no chão e começa a lutar como se tivesse ativado um modo Deus da guerra. Ele solta Annabeth, que solta Clarice, que hesita, mas depois solta você. A contragosto. Luke volta, espantado. O plano perfeito está ruindo como uma profecia mal interpretada. Você, ainda meio grogui, meio perdido, ainda com a fita colada na testa, pega um remo e grita, por Cronos, por engano. E todos chincaram de novo. Você corrige, quer dizer, por Atena. A luta recomeça, barulhenta, caótica, dramática, do tipo que você jamais vai conseguir explicar para os seus pais, se sobreviver. A lancha balança, o Velocino é agarrado por Percy, Annabeth pega a cômpula, Clarice joga um capanga no mar com um empurrão de ombro, e você, bem, você tropeça e acerta Luke com o remo, no joelho, por acidente. Mas isso é o que chamam de contribuição relevante. No fim, o inimigo recua. Luke salta para outra lancha. Ele grita que isso ainda não acabou, que vocês vão se arrepender, que Cronos está chegando, e então ele vai embora. E vocês ficam ali, molhados, sujos, quebrados, mas vivos. E com o Velocino. E você, por algum motivo idiota e totalmente fora de contexto, começa a rir, porque no fundo sobreviveu a mais um bloco. E o próximo, provavelmente, será ainda pior. Você achava que o ponto mais baixo da sua existência tinha sido quando caiu de cara em cima de um ouriço do mar mágico, que só podia ser removido com uma bênção de Poseidon e 1 litro de vinagre. Mas aí veio isso. Uma lancha em chamas, Annabeth tentando manter Percy consciente depois de uma pancada na cabeça, Clarice cuscando dentes no convés e você segurando uma espada do lado errado, prestes a ser atropelado por um ciclope de 2 metros que aparentemente mudou de time. Luke está rindo. É aquele riso calmo de quem já venceu antes mesmo de começar a luta, o que seria irritante por si só, mas fica ainda mais insuportável vindo de alguém com cabelo hidratado em pleno mar aberto. Seus capangas cercam vocês, e você tenta gritar um plano, qualquer plano, mas tudo que sai é um soluço que até Grover, vestido de noiva, consegue ignorar.
É nesse momento, exatamente quando o roteiro da sua vida está prestes a acabar com a palavra fracasso sublinhada 3 vezes, que Tyson aparece, literalmente do fundo do mar. Ele surge coberto de algas, espuma e o que parece ser um polvo desorientado grudado no ombro. E ele está bravo, ou melhor dizendo, confuso, o que no caso de Tyson tem o mesmo efeito destrutivo de um míssil. Você tenta chamá-lo, ele sorrir, e aí acidentalmente arremessa o polvo no botão de ignição de uma bomba encantada. Sim, havia uma bomba encantada na lancha. Por quê? Claro que havia. Explosões, gritos, madeira voando, um capanga com cara de investidor de criptomoedas mergulha no mar berrando. Clarice monta em um dos canões como se estivesse em um rodeio. E você? Você está abraçado ao mastro quebrado tentando lembrar se sabe nadar. Spoiler, não sabe. Annabeth consegue tirar Percy dali. Grover, que até agora estava ocupado rezando para o Deus Pan e tentando proteger seu vestido de noiva, arranca você do mastro com a força de quem já desistiu da lógica. Vocês se jogam num barco salva-vidas que mais parece uma bacia encantada, e Tyson entra por último, ainda segurando a bomba mágica, agora desativada graças ao polvo, que se auto-sacrificou heroicamente sem que ninguém o agradecesse. Clarice, completamente coberta de fuligem, olha para todos e diz com o mesmo entusiasmo de quem anuncia que vai lavar a louça: "Tá, e agora?" Você abre a boca para responder, mas nesse instante o céu começa a clarear e o velocino de ouro brilha dentro da bolsa de Annabeth como se soubesse que foi parar nas mãos erradas. Você pensa em dizer algo inspiador, talvez uma frase que faça tudo isso parecer digno de um poema épico, mas tudo que consegue fazer é tossir água salgada, cuspir uma alga e perguntar se alguém viu seu sapato. Clarice assume o leme. Você se oferece para ajudar, e ela responde que já tem uma âncora, não precisa de 2. Percy, semi-inconsciente, murmura algo sobre destino. Annabeth apenas suspira, o tipo de suspiro que uma garota normalmente reserva para frustrações amorosas ou falhas diplomáticas interdimensionais. E Tyson, seu herói, seu gigante sem noção, te entrega um pedaço de coral e diz que você foi muito corajoso. Você agradece, mas por dentro sabe, ele confundiu você com o barril onde estavam guardando as iscas. A lancha de Luke afunda ao fundo, literalmente. E enquanto os últimos capangas se debatem em meio aos detritos, você percebe que sobreviveu. Não por mérito, não por força, e certamente não por estratégia. Você sobreviveu porque o universo olhou para você, suspirou fundo e disse: "Deixa vai", só para ver até onde isso dá. Se você está esperando um momento de glória, um encerramento digno, uma recompensa emocional, bem, talvez no próximo bloco. Aqui, tudo que você ganha é uma toalha molhada, uma espadinha quebrada e um tapinha nas costas de Tyson que desloca 3 das suas vértebras. Mas ei, pelo menos você não está morto. Ainda. A árvore de Thalia foi curada. Grover está seguro. E você? Foi promovido a ajudante de limpeza do estábulo dos Pégasos. Você volta. Quer dizer, seus ossos voltam. Sua alma, por outro lado, ainda está no fundo do mar de monstros discutindo com Poseidon sobre os termos do seu retorno. Clarice pilota a embarcação como se tivesse nascido com um leme na mão e um traumo na outra. Tyson dorme abraçado com um velocino de ouro como se fosse um travesseiro terapêutico. E você, claro, está cuidando da tarefa mais nobre do grupo: tirar a água do fundo do barco com um copo descartável. O céu se abre. O acampamento meio-sambi aparece no horizonte e por um momento, só por um momento, você acha que tudo vai ficar bem. Que talvez celebrem sua volta com fogos de artifício, talvez uma cerimônia em sua honra, talvez um bolo. Mas não. O que você recebe é Kiron, dizendo que você precisa tomar um banho antes de pisar no refeitório porque está fedendo a peixe e fracasso. Annabeth pula do barco com a precisão de quem já salvou o mundo antes do café da manhã. Percy carrega o velocino de ouro com a solenidade de um semideus que sabe que acaba de mudar o destino da história. E você? Escorrega numa alga, bate o joelho numa pedra e agradece a Hermes por ainda ter 2 dentes inteiros. Árvore de Thalia. A árvore. Ela estava morrendo, amaldiçada, vazando vida como um balão furado no topo da colina. Mas bastou o velocino tocar seu tronco e, pum, cura instantânea. As folhas florescem, o céu canta,
Os deuses fazem uma dancinha de comemoração nos bastidores. Um milagre, um renascimento. Um marco na história do acampamento. E você? Você assiste tudo com um curativo mal colocado na testa, uma tala torta no tornozelo e uma pergunta na alma. Será que o velocino de ouro também cura autoestima? Groover abraça você. Ele está feliz, emocionado e ainda levemente traumatizado por quase ter se casado com um ciclope. Clarice, por algum motivo, vira heroína nacional, ganha uma lança nova e até um broche de honra com o rosto dela esculpido num raio. Você ganha um panfleto com os horários de limpeza do estábulo dos Pégasos. O silêncio após a missão é ensurdecedor. É quando todos estão ocupados demais sendo homenageados, e você se pergunta o que exatamente fez nessa jornada, além de gritar, tropeçar e atrair desgraça como um imã de má sorte. Mas aí, Percy olha para você. E pela primeira vez, não com desdém, nem pena, nem impaciência, ele só olha e sorri. Um sorriso cansado, sujo de poeira e suor, mas verdadeiro. Você não sabe se ele está dizendo obrigado ou não morra tão rápido da próxima vez. Mas é o suficiente. Annabeth se aproxima, cruza os braços, revira os olhos e diz: não foi tão inútil quanto achei. Você quase chora. Quase. À noite, o acampamento celebra. A música, fogueira, histórias exageradas sobre monstros derrotados com um só golpe. Spoiler, não foram. Clarice faz um brinde que envolve palavras como idiotas e acaso. Tyson dança com 2 Pégasos, que claramente não foram consultados sobre isso. E você? Você fica sentado perto da fogueira, com um copo de néctar diluído e uma paz estranha dentro do peito. Porque apesar de tudo, do fracasso, do medo, da quantidade indecente de água salgada nos seus pulmões, você voltou. A árvore de Thalia está viva. Groover está seguro. Luke fugiu, mas isso é problema para outro vídeo. E você? Bom, você limpou o vômito de 3 pessoas no barco, matou um mosquito do tamanho de um grifo e sobreviveu a 2 ataques cardíacos e uma crise existencial. Isso conta para alguma coisa. Você acha que talvez, só talvez, esteja começando a entender o que significa ser um herói. Ou talvez esteja só delirando de exaustão. No fim, você sobreviveu. Não porque foi forte, mas porque Tyson disse que você parecia um peixe fofo. E, bem, isso foi suficiente. Você achou que tudo ia terminar com aplausos, com seu nome esculpido numa pedra, com deuses jogando pétalas de flores do Olimpo enquanto arpias cantavam sua história em ré menor. Mas não. Acaba com você sentado num tronco úmido, no canto da fogueira, assistindo Tyson assar marshmallows com a ponta de uma lança mágica, contando para o grupo inteiro que você chorou durante o ataque das sereias 2 vezes. A árvore de Thalia está viva, mais viva do que você se sente. Percy está de volta como o queridinho do acampamento. Annabeth está traçando planos, mapas e rotas para a próxima tragédia épica. Grover está dançando com um grupo de ninfas, como se nunca tivesse quase casado com um ciclope que queria devorá-lo depois da cerimônia. E você? Bom, você foi oficialmente promovido a ajudante de treinador de Pégasos. Isso significa que você limpa o que o ajudante original não quis limpar. O que, por sinal, é tudo. Mas o que ninguém diz, e que talvez ninguém perceba, é que você voltou um pouco diferente. Mais cansado, talvez. Mais cínico, com certeza. Mas também mais resistente. Não porque ficou mais forte, mas porque o mundo ficou mais absurdo. E, de alguma forma, você ainda está aqui. Inteiro. Quase. Você caminha até o alto da colina. A árvore sopra um vento morno sobre você, como se dissesse, ainda não acabou. Porque não acabou. Clarice foi homenageada,
Percy está preocupado com um novo presságio. Annabeth sussurrou algo sobre Cronos, e você viu uma sombra esquisita atrás de uma das cabanas. Uma sombra que parecia sussurrar seu nome. Mas tudo bem. Isso é problema para o próximo episódio. Você deita. Fecha os olhos. E antes de dormir, escuta a voz de Tyson dizendo: "Você é o meu peixe favorito." E nesse mundo de monstros, traições, maldições e profecias, talvez isso seja o mais próximo que você vai chegar de um final feliz. Mas e se a próxima missão for ainda pior? Se quiser descobrir, ou se tiver coragem de tentar, inscreva-se, porque da próxima vez, talvez nem o Velocino te salve.